Som. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Ah, irmãos, que maravilha. Eu confesso que fui pego de surpresa aqui. Eu vi de relance alguns ensaios, mas que bênção, irmãos, que preciosidade. Que bom que a gente está aqui hoje, nessa noite. Um domingo abençoado, domingo de Páscoa, e ver essa cena aqui à frente, eu confesso que meu coração está meio amolecido. Eu estou com o coração de avô já. Não sei nem como é que isso vai ser, mas graças a Deus por isso. Eu cantava, chorava e cantava, mas como é bom ver essa criançada. Eu contei aqui mais ou menos 34 crianças. Deus tem aumentado a nossa membresia da melhor forma possível, nos dando crianças, graças a Deus. Mas amém. Deus, que Deus abençoe esse departamento maravilhoso, a nossa equipe de louvor, todos nós, todos que participaram, ensaiaram. Que bênção, irmãos, que bênção. Que alegria ver a Páscoa sendo encenada, ver a Páscoa sendo cantada à nossa frente. Agora vamos ouvir mais um sermão sobre a Páscoa. Esse sermão aqui, irmãos, é um tanto breve, é curto, mas com certeza Deus vai falar ao seu coração ainda nessa noite. Então eu peço alguns minutos da sua atenção, porque tem uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu queria ler com você o Salmo de número 30, verso 5. Enquanto a gente localiza ele, o tema da nossa breve reflexão se chama O Deus que Fala no Silêncio. Sei que o tema parece um tanto estranho, meio paradoxal, mas já já a gente explica ele. O Deus que fala no silêncio. Salmo de número 30, verso 5. É um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Você com certeza já leu isso em algum lugar. E ele diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Eu vou repetir. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Com certeza você já ouviu essa frase. Bom, irmãos, eu sei que Páscoa tem tudo a ver com celebração, vitória, alegria. Afinal, é o dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Falar de Páscoa é falar daquele primeiro domingo glorioso, onde nas primeiras horas da manhã, aquelas mulheres, quando foram visitar o túmulo, sem esperança alguma, porque levavam especiarias para ungir o corpo de Jesus, tiveram um encontro diferente. Não procure o vivo entre os mortos, porque ele já ressuscitou. Então, irmãos, falar de Páscoa é algo maravilhoso. Falar de pregar na Páscoa é algo muito bom. Mas hoje eu tenho uma proposta um tanto diferente para a gente hoje. Eu falei, o sermão é curto, mas a palavra com certeza vai impactar seu coração. Veja, eu quero rebobinar a fita um pouco. Eu quero voltar no tempo. Eu sei que a essa hora, naquele domingo, Jesus já tinha entrado pelas portas. Ele já tinha saudado os seus discípulos. Ele já tinha dito, a paz seja com vocês. Só que eu quero voltar no tempo. Eu quero voltar antes das primeiras horas do domingo pela manhã. Eu quero voltar no sábado. Nesse dia que, na história ou no drama da crucificação e ressurreição, é tão negligenciado por todos nós. É possível que você nunca tenha ouvido um sermão sobre o sábado, que é chamado Sábado do Silêncio. Mas você vai ouvir aqui hoje. Eu queria falar para você sobre esse dia. Sim, a gente vai tocar em algumas coisas ruins. A gente vai falar um pouquinho de angústia. Porque o sábado, irmãos, ele é uma espécie de intervalo que vai da morte para a ressurreição, que vai da profecia para o cumprimento dela, da angústia para a alegria. É nesse momento, um tanto sufocante, em que os discípulos estão pensando em tudo o que aconteceu. Estão meio que sem esperança nesse momento. É sobre isso que a gente vai falar. Pense nessas perguntas, só por um breve instante. Você já se sentiu que Deus estava em silêncio? Você já se sentiu sufocado pelos seus problemas? Esperando uma resposta que não veio? Um milagre que nunca veio? Você já se sentiu tão angustiado a ponto de questionar tudo na sua vida?
Se você tivesse a oportunidade de perguntar tudo isso aos discípulos no sábado, eles diriam sim para todas essas perguntas. Sim, estamos angustiados. Sim, a gente está esperando uma resposta que não chegou. Sim, o milagre não veio, pelo menos não ainda. Sim, a gente está começando a questionar tudo o que a gente viveu, sobretudo os últimos 3 anos. Mas eu tenho certeza que se você fizesse essa pergunta, sabendo, obviamente, da conclusão da história, você diria para os discípulos: calma, nós ainda estamos no sábado. Ele prometeu que passaria 3 dias no ventre da terra, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Calma, espera só mais um pouco, e com certeza esse salmo viria à sua memória, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria irrompe pela manhã. Entende? Então eu quero te conduzir, meu irmão, minha irmã, pelo sábado de silêncio, em 3 passos simples, em 3 perguntas muito simples. Primeiro, o que estava acontecendo no sábado? Eu sei que há pouco relato bíblico sobre o sábado, mas tem muita coisa sobre ele. Primeiro, a gente olha para as autoridades. No sábado tinha atividade, coisas acontecendo. Por exemplo, não sei se você sabe, mas as autoridades, tanto religiosas quanto romanas, trabalharam a favor do plano de Deus. Esse plano tão maravilhoso, tão perfeito, que coloca os ímpios para trabalhar a favor dele. Não sei se você sabe, mas os religiosos tinham medo. O medo, talvez, do que seria o maior fake news da história. O quê? Os discípulos irem de madrugada, raptarem o corpo de Jesus, esconderem ele e depois saírem anunciando por todo o mundo que Jesus tinha ressuscitado. Eles dizem exatamente isso para Pilatos. E solicitam a Pilatos um par de soldados ou uma guarda para ser trocada e guarnecer o túmulo que guardava o corpo de Jesus. E eles fizeram isso. Então, aqui a gente já responde a próxima pergunta. O que aconteceu com o corpo de Jesus? O corpo de Jesus foi colocado nesse túmulo. É dito que no final da crucificação, o corpo de Jesus é baixado da cruz. Nicodemos prepara algumas especiarias. As mulheres envolvem Jesus numa espécie de pano de linho. E José de Arimateia, um homem importante, cede um túmulo novo para Jesus. Jesus é colocado ali dentro, a pedra sela o túmulo, e agora no sábado, os soldados estão à sua porta, guardando a entrada. Então, falar do corpo de Jesus é fácil. Eu quero ver, pastor, falar da alma de Jesus. Se o corpo de Jesus está dentro do túmulo, onde que está a alma de Jesus? No sábado. Cuidado, porque aqui há muita especulação sobre onde a alma de Jesus estava. E ao longo da minha vida cristã, eu vi vários pequenos absurdos sobre onde Jesus estava. Você já deve ter visto alguma encenação do tipo de que quando Jesus morreu, a sua alma entrou triunfante no inferno. Você deve ter ouvido alguma encenação assim? Jesus veio marchando sobre as cinzas, brasas, sei lá o quê. O inferno tremeu, os demônios se esconderam, o diabo ficou apavorado, porque afinal Jesus veio roubar as chaves da morte do inferno. Você deve ter ouvido esse tipo de relato. Mas com certeza, irmãos, isso não condiz com o que a Escritura diz. O único texto que fala das chaves está em Apocalipse capítulo 1. E lá não é dito que Jesus tomou nada. Lá é dito, ele tem, ou melhor, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, ele é rei desde o princípio, ele reina desde a eternidade. Aquele que é rei está sentado no trono, não precisa tomar nada. Segundo, o inferno é a prisão de Satanás, que preso teria a chave da sua própria cela. Terceiro, ele reina, ele tem as chaves, ele governa. Então, irmãos, veja bem, onde que está a alma de Jesus? Então eu garanto para você, a alma de Jesus não estava no inferno. O segundo grande absurdo que se diz é que no sábado, o que Jesus estava fazendo era também no inferno, pregando para espíritos que estavam em prisão. É uma deturpação de um dos textos bíblicos que não dá tempo de explicar agora, mas com certeza não faz jus ao seu contexto. Ou seja, irmãos, veja bem, não houve segunda chance. Não houve obra adicional à cruz do Calvário. O que a gente vai aprender logo de cara, nesse sábado de silêncio, é uma lição tão importante para a nossa vida que vale até hoje. Que a cruz foi suficiente, não foi preciso remendo. Jesus não tinha obra ainda a fazer no sábado, ele não tinha lugares para pregar, ele não tinha gente para ouvi-lo. Toda a obra da cruz foi suficiente. Bom,
Mas falamos sobre o que Jesus estava fazendo. E a pergunta continua, onde que está a alma de Jesus? Se ele não está no inferno, irmãos, onde que Jesus está? Simples. Após a morte, Jesus Cristo se encontrou com o Pai Celestial nos céus. Como diz o texto bíblico, o pó torna ao pó, mas o Espírito vai a Deus que o deu. E como foi pregado pela manhã pelo pastor David, o texto de Lucas 23, 43, quando ele diz aquelas palavras maravilhosas para o ladrão da cruz ao lado. E ele diz, hoje, escute isso, hoje estarás comigo no paraíso. Eu imagino Jesus virando para ele e dizendo assim, claro, é uma conjectura, dizendo para ele assim, ó, só não se assuste quando a gente chegar. Só não se assuste, você irá comigo. Só que quando o rei volta para sua casa, ele é recebido por uma comitiva. Ele é recebido por trombetas. Alguém da porta ou do portão vai perguntar, quem é esse, o rei da glória? E alguém vai responder, é o Senhor forte e poderoso. Esse é o rei da glória. Então veja isso, irmãos. Onde Jesus estava ao lado do Pai. A sua alma estava com o Pai Celestial. Mas seguindo, ainda há atividade acontecendo no sábado. A gente não respondeu tudo ainda. E quanto aos discípulos? Onde eles estavam? O que estavam fazendo? A gente não pode dizer exatamente onde eles estavam, mas a gente pode dizer exatamente o que estava passando dentro do coração deles. Se a gente tomar o texto de Lucas 23, 54, no verso 56 é dito que no sábado repousaram conforme o mandamento. O sábado fazia parte da preparação para a Páscoa. Para um judeu, irmãos, esse é o sábado dos sábados, ou seja, se há descanso no sábado, quem dirá no sábado de Páscoa? O judeu precisava repousar, contemplar, estudar as escrituras, ficar quietinho dentro de casa. As mulheres, os discípulos, no sábado, retomaram a sua vida cotidiana e religiosa. É isso que eles foram fazer. Não tinha mais nada para fazer. Mais ainda, se a gente seguir o texto, Lucas 24, 21, nas palavras dos discípulos de Emaús, eles dizem assim, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eu não sei se você consegue perceber o tom angustiante dessas palavras. Esses discípulos que são encontrados pelo mestre no meio do caminho, irmão, estão voltando para casa. Então o que os discípulos estão fazendo? Ou eles estão em silêncio, ou eles estão reunidos a portas trancadas com medo, ou eles estão totalmente decepcionados, como esses aqui que agora voltam para suas casas. Então escute isso, o sábado também é importante porque ele serviu como uma espécie de teste final para o coração dos discípulos. Ou eles acreditavam na promessa, ou eles voltavam para casa. Bom, foi isso mais ou menos que aconteceu no sábado. Mas em segundo lugar, onde então, pastor, o sábado entra na história da redenção? Porque esse dia é importante junto com a sexta da paixão e junto com o domingo de aleluia. Bom, eu explico para você. Porque o sábado era parte integrante do plano de Deus. Porque o sábado era parte do cumprimento da promessa feita por Jesus Cristo aos seus discípulos e a todos nós. Mateus 12:40, Jesus diz, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Uma metáfora para dizer, ei, quando eu morrer, eu vou morrer de verdade. Quando a morte chegar, isso vai acontecer verdadeiramente. Então veja, irmãos, o sábado é importante, porque a profecia de Jesus vai se cumprir verdadeiramente. 3 dias no coração da terra. Mas segundo, o sábado é importante, porque aqui a morte de Jesus é confirmada. Não sei se você já ouviu isso, mas havia uma crendice entre os judeus no século I. Que eles acreditavam que após a morte, a alma do ser humano pairava sobre o corpo mais ou menos por 3 dias. É por isso que quando Lázaro vai ser ressuscitado, as suas irmãs dizem para Jesus, olha, não adianta mais, já faz 4 dias. Ou seja, se fosse no primeiro, se fosse no segundo, talvez daria certo, mas no terceiro e no quarto não adianta mais. Por quê? É irreversível o estado da morte. Então veja isso, irmãos, mais uma vez, era necessário 3 dias. Então o sábado confirma a morte verdadeira de Jesus. Escute isso, se não a morte real, não haveria ressurreição real. Mas Jesus morreu verdadeiramente e foi sepultado. Mas ainda, o sábado se encaixa no plano de Deus.
Porque Deus está em silêncio no sábado, mas Ele ainda está trabalhando. Ah, irmãos, eu queria muito que o teu coração se abrisse para essa frase. Eu vou repetir. Deus está em silêncio, mas Ele ainda está trabalhando. Ou como diz o nosso título, Deus está em silêncio, mas de outra maneira Ele continua falando aos nossos corações. Irmãos, isso é maravilhoso porque isso é uma espécie de padrão do nosso Deus. Não é somente aqui, mas na história da redenção, na história humana. Quantas vezes os homens se voltaram para Deus, questionando, clamando e dizendo: Senhor, por que tu não nos responde? E por muitas vezes Deus ficou em silêncio. Mas aqui, irmãos, há uma gota de orvalho, uma nota de esperança para a gente, que mesmo Deus estando em silêncio, Ele ainda está trabalhando. Veja, há um período na história chamado de período interbíblico. É o período que divide aí a sua Bíblia. São aquelas páginas em brancos que terminam, encerram o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento. A história dá conta que são mais de 400 anos de história. E durante todo esse tempo, entre o profeta Malaquias e o profeta João Batista, não houve nenhum pronunciamento oficial de Deus por boca de profeta algum. Deus não levantou profeta. Todos os textos daquele período dizem exatamente isso. Não havia profeta. Deus não levantou profeta. Deus não falou através de profeta. Mas a pergunta é, Deus parou de trabalhar? Não. Deus continuou trabalhando. Deus preservou o seu povo mesmo diante da dominação estrangeira. Deus levantou heróis como Judas Macabeu, João Hircano, sumo sacerdote Simão o Justo e tantos outros nomes nesse período. Deus preparou o cenário para a vinda gloriosa de Jesus. Veja, a gente tinha a Pax Romana, a gente tinha o idioma grego, a gente tinha o monoteísmo dos judeus, a gente tinha todo um cenário preparando para aquilo que Paulo chamaria de a plenitude dos tempos, o tempo em que Jesus Cristo viria ao mundo. Então, irmãos, deixe-me lembrar a você, o sábado não foi um hiato, um acidente na nossa história. Ele foi parte importante da promessa, porque nós servimos um Deus que trabalha mesmo no silêncio. Mas ainda, em terceiro e último lugar, qual foi a lição preciosa que Deus nos deu nesse dia? O que então Deus quer falar, ou melhor, falou e continua falando aos nossos corações, através desse sábado glorioso? Eu acredito que até aqui a gente já viu 3 lições. Primeiro, a cruz foi suficiente. Segundo, o sábado faz parte da redenção. Terceiro, Deus trabalha mesmo no silêncio. Contudo, irmãos, eu creio que ainda há uma última lição. A 4ª lição do sábado, se é que eu posso chamar assim. E a lição, irmãos, ela vai um tanto além do sábado. E aqui me permita, irmãos, não dá para falar do sábado sem falar do domingo, não é isso? Porque o sábado vai culminar onde? No domingo. Então, me permita dizer para você a 4ª e última lição. O sábado não foi o ponto final. Não fomos abandonados no sábado, porque o domingo chegou para todos nós. Você pode dizer amém? Eu não sei se você já pensou no que eu vou te falar aqui, mas por favor, termine esse sermão refletindo. Você já pensou se o domingo nunca tivesse chegado? Já pensou se a história, a nossa história, cessasse no domingo? Uma obra incompleta de redenção? O que teria acontecido se o domingo nunca tivesse chegado? Só usando 1 Coríntios 15, deixa eu responder para você, eu só vou ler. Os discípulos teriam um sentimento de ter crido em vão. A nossa pregação seria inútil. Ainda estaríamos em nossos pecados. Os que morreram em Cristo estariam totalmente perdidos. Não teríamos esperança para além dessa vida miserável. Não teríamos motivo para a nossa santificação. E com certeza, não haveria esperança da vitória sobre a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos, se o domingo não tivesse irrompido em alegria. Entende isso, irmãos? Mas escute, Jesus ressuscitou, o domingo chegou, e agora a gente pode cantar, aleluia, Cristo vive. Amém? Então escute, a cruz foi suficiente, o sábado faz parte da redenção, Deus trabalha no silêncio, e escute isso, o domingo sempre vem. Irmãos, essa notícia ela é tão maravilhosa, que ela mudou a história da humanidade. O domingo sempre vem. Mas continua mudando corações. As perguntas que eu fiz no início não serviriam apenas para os discípulos que estavam naquele sábado sufocante.
Elas servem para você aqui hoje também. Que tipo de sábado você está metido? Como está sendo a sua história hoje, nesse momento que você ouve essa pregação? Você está aqui bonito, bem vestido, bem aparamentado, feliz pela apresentação das crianças, mas talvez por dentro você esteja quebrado, ou quebrada, ou pensativo, ou pensativa, cheio de perguntas, cheio de dúvidas, talvez questionando, talvez esperando uma resposta, mas ela parece que não vem. Percebe a metáfora? É como se você também estivesse dentro de um sábado desses, tenebroso, um sábado de silêncio. Então deixe-me lembrar para o seu coração, nessa noite, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria irrompe ao amanhecer. E escute isso, o sábado pode ser terrível, mas o domingo sempre vem. Mas eu não podia deixar de falar, irmãos, não apenas da nossa vida individual, mas da nossa vida, toda a nossa vida. Há também uma outra metáfora aqui, de que nós estamos vivendo hoje, escatologicamente, o intervalo entre 2 domingos. Não sei se você sabe disso. Sabia disso? O período que a gente vive hoje na Terra, século 21, pode ser chamado de o intervalo entre 2 domingos. Nós vivemos o intervalo entre o primeiro domingo, o domingo da ressurreição. O túmulo foi aberto. As mulheres não encontraram ninguém no túmulo. Os discípulos também não encontraram ninguém. Um pano dobrado em cima da pedra. Jesus Cristo ressuscitou. Mas nós vivemos entre essa palavra poderosa e a grande promessa gloriosa que Jesus Cristo voltará dos altos céus. Ou seja, entre o primeiro domingo e o grande e terrível dia do Senhor. Entende isso? Nós vivemos exatamente entre os 2 domingos. Mas eu quero encerrar esse sermão com uma nota de glória e uma boa notícia para o seu coração. Sabe qual é? É que entre o primeiro domingo e o domingo derradeiro, nós não fomos deixados no sábado. Entende isso? Os discípulos estavam no silêncio. Eles estavam na dúvida. Eles estavam, por assim dizer, nas trevas. Mas você foi deixado com a preciosa palavra do nosso Deus. Você foi deixado com toda a história gloriosa da Igreja do Senhor, que já dura um pouco mais de 2000 anos. Você está sentado numa igreja, num país livre, no Ocidente, ouvindo nesse momento a voz poderosa do Espírito Santo. Então deixe-me dizer para o seu coração, a nossa espera está sendo longa, o nosso sábado está sendo longo, mas a gente não foi deixado no silêncio. Deus está trabalhando, o seu plano é perfeito. E ei, o domingo está chegando. Amém, irmão? Eu quero dizer isso para o seu coração. Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, se é que você ainda não fez isso. Confie no Senhor. Porque essa história que foi encenada, cantada, está sendo pregada e que foi vivida pelas crianças e tem sido vivida por todos nós. Irmãos, essa é uma história real. Jesus Cristo morreu. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou ao 3º dia. Pastor, o que isso significa? Significa que a gente pode ter esperança. Significa que a gente não está abandonado dos nossos pecados. Significa que a morte não dá a palavra final para a gente. Nós sepultamos os nossos mortos com um até breve, dizendo para eles, ei, foi na frente, né? Mas espera um cadinho por mim, porque eu estou chegando lá também. Entende isso, irmão? E todos nós estaremos juntos, antes de Cristo voltar, junto com o ladrão da cruz, bradando na beira do trono e dizendo, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque logo, logo, a trombeta vai soar e Jesus Cristo, o próprio Senhor, descerá dos altos céus. Então eu quero encerrar essa mensagem, breve mensagem, falando ao seu coração nessa noite, diretamente ao seu coração. Se você sente que a tua vida não é tanto um domingo festivo, mas ela se parece mais com um sábado triste, está sufocado, cercado de inimigos, cercado de problemas, já experimentou um montão de coisas, já tentou um monte de coisas, a minha palavra para você não é tentar mais uma. A minha palavra para você é desistir. Desista de tudo que você fez. Jesus Cristo não é mais um acessório na sua vida. Ele não é mais um ídolo para você pendurar na prateleira da sua casa. Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Deus encarnado que esteve entre nós e deu a sua vida por você naquela cruz. Creia nisso e será salvo tu e tua casa. Então nessa noite eu quero orar pela sua vida. Pode ficar de pé?
Fique de pé, por gentileza. Eu vou orar. O nosso Ministério de Louvor vai estar entoando mais um louvor após essa oração. E eu vou orar pela sua vida nessa noite. Primeiro, eu vou orar por pessoas que aqui estão e que estão sentindo a sua vida como um sábado tenebroso, sem esperança, mas ouviram essa palavra, a palavra de fé, a palavra de esperança. A nossa igreja não costuma constranger ninguém. A gente não precisa colocar você em constrangimento, não precisa disso. A gente só precisa que você levante a sua mão de onde você estiver. Levanta a sua mão, eu prometo que você não vai vir aqui à frente, ok? Fica tranquilo, combinado é esse. Mas faça o seguinte pela sua alma. Cuida dela agora. Jesus Cristo falou, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu disse aqui, gente, o domingo está chegando. O domingo será glorioso, será majestoso, mas ele também será um dia terrível. Então, por favor, esteja abrigado em Jesus Cristo. Ele já deu a sua vida por você. Ele já te amou, como as crianças cantaram belíssimamente aqui, com um amor profundo, maior do que a montanha. Ele já fez tudo isso por você, agora dê o passo de fé. Levante sua mão de onde você estiver. Tem alguém entre a gente que deseja entregar sua vida a Jesus, que quer dizer um basta para a sua vida? Lá atrás tem, meu irmão. Você pode dizer amém aqui na frente? Tem mais algum corajoso ou corajosa? Levanta sua mão de onde você estiver. Levanta sua mão. Aceita Jesus hoje. Abra seu coração, diga para ele, Senhor, eu quero sair do sábado, chega de dor, chega de choro, chega de sofrimento, eu quero experimentar o domingo de aleluia, o domingo da ressurreição, o domingo da alegria. Se não há, vamos orar pelo nosso irmão. Por favor, algum diácono, algum irmão aí perto, abraça ele lá, vai lá junto com ele e nós vamos orar. Mas eu também vou orar pela sua vida e pela minha vida. Nós que estamos vivendo ainda nesse intervalo entre os 2 domingos e que precisamos perseverar, precisamos lutar para que o Senhor nos dê força até o final. Oremos, curva sua cabeça.